Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate. Hoje vamos falar sobre uma das principais preocupações dos porto-alegrenses, a saúde. Neste programa, vamos discutir a situação dos serviços de urgência e emergência da cidade. Desde 1988, o Sistema Único de Saúde prevê o atendimento universal e integral dos cidadãos brasileiros. Para os municípios, esse modelo de assistência pode representar muita responsabilidade. Porto Alegre é uma das cidades brasileiras com gestão plena da saúde. Isso significa que a capital precisa oferecer, além dos serviços básicos como postos de saúde, o acesso a unidades ambulatoriais e a hospitais de alta complexidade. Porto Alegre tem mais de 20 hospitais, entre a administração municipal e os convênios. Junto com as unidades de pronto atendimento, forma-se uma rede de 19 pontos de atendimento de urgências e emergências. Desde 2011, Porto Alegre ganhou mais de 350 novos leitos hospitalares. A ação é resultado de uma parceria entre a Prefeitura, o Estado e o Governo Federal, o que permitiu um investimento de mais de 18 milhões de reais em 2012. Até o final de 2013, a previsão é que o total de novos leitos para usuários do SUS chegue a 1.077. No orçamento municipal deste ano, a saúde representa o principal investimento da Prefeitura, quase R$1,5 bilhão de reais. Mesmo assim, ainda faltam leitos hospitalares e o serviço de urgências e emergências é insuficiente para a demanda da cidade. Por isso, o Porto Alegre em Debate pergunta: como melhorar o serviço de pronto atendimento na saúde da capital? Bom, e para falar desse assunto tão importante, nós recebemos hoje aqui no estúdio o vereador Dr. Tiago Duarte, temos também a vereadora Lourdes Sprenger, o médico Márcio Rodrigues, que é médico de emergência tanto do Clínicas quanto do SAMU, e também Terezinha Alves Borges, que é presidente da Associação Brasileira em Defesa dos Usuários de Sistemas de Saúde, a ABRASUS. Bem-vindos aqui ao Porto Alegre em Debate. Quero começar a nossa conversa aqui com o presidente da Câmara Municipal, que já no início do ano promoveu uma série de visitas a serviços de urgências e emergências aqui na cidade. Vereador, quais foram as principais impressões dessas visitas? Obrigado, Poliana, pela oportunidade. Quero saudar aqui a Lourdes, o Dr. Márcio, a Terezinha. Eu acho que essa ação é muito importante para todos nós. Eu quero resgatar um pouquinho que no ano de 2011, sob a nossa presidência, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente fez um amplo diagnóstico dos problemas de saúde em Porto Alegre. Tivemos a presença da ABRASUS junto, de outras entidades como o CIMERS, e a própria Secretaria Municipal de Saúde participou desse diagnóstico, e começando pelas urgências e emergências e pelos hospitais, nós depois fomos às unidades básicas de saúde e às estratégias de saúde da família. Então, fazendo um amplo diagnóstico dos problemas de saúde em Porto Alegre. E lá nós observávamos que as urgências e emergências, elas são um sintoma da dificuldade que se tem em saúde em Porto Alegre. Elas não são o real problema. E a partir disso a gente volta, desde o início do ano, para realmente atualizar esse diagnóstico. Já estivemos em diversos hospitais, em diversas emergências, e lá a gente pode constatar algumas dificuldades. Eu citaria duas grandes dificuldades. A primeira é a acessibilidade, a dificuldade que as pessoas têm de acessar o sistema de saúde. Isso acaba ocorrendo nas unidades básicas e nas estratégias de saúde da família, principalmente pela falta do profissional médico. Então as pessoas têm dificuldade de acessar o equipamento de atenção básica e por isso acabam utilizando indo até as urgências e emergências. Ponto 1 é esse. E a segunda questão, e que acaba repercutindo e fazendo com que haja
uma sobrecarga das urgências e emergências é a dificuldade da integralidade. Um outro princípio do SUS. São dois princípios do SUS: acessibilidade e integralidade. Por que integralidade? Porque muitas vezes o paciente até é atendido na unidade básica de saúde, mas lá não se tem os métodos diagnósticos para se poder avançar no diagnóstico completo desse paciente. Ou lá só se atende determinada situação. E o paciente, carecendo de uma outra especialidade ou de um outro atendimento especializado, acaba ocorrendo nas emergências, nas urgências e emergências. É uma rede de problemas e de questões que envolvem a saúde em Porto Alegre. A vereadora Lourdes, que estreia aqui na Câmara Municipal e neste ano compõe também a COSMAN, Comissão de Saúde, também participou das visitas, né, Lourdes? Qual foi a tua impressão? Teve essa impressão também desses dois principais problemas? Foi uma oportunidade ímpar, porque nós conhecemos o sistema de saúde através do uso, de levar algum familiar ou acompanhar alguns amigos ao longo dos anos, e o presidente nos proporcionou estas visitas, nos dando a oportunidade, como primeiro mandato e atuando na COSMAN, de conhecer a gestão hospitalar, de conhecer mais de perto os problemas existentes, embora já se tenha conhecimento de vários problemas, como a marcação de consulta. Perdendo a marcação de consulta, esta oportunidade não é transferida a outros pacientes por um método existente, né, no sistema. E também, assim, eu fiquei muito gratificada de conhecer as unidades de pronto atendimento que nós fomos nos bairros, poder me atualizar mais do que realmente acontece com a situação na saúde, e que isso vai nos proporcionar um desempenho na COSMAN, né, a partir do início desse mandato, e dizer que esta é uma das providências já tomada anteriormente, quando o presidente foi presidente da COSMAN, que deve ser continuada na casa, para que nós possamos saber aproximarmos das deficiências, do que é bom do sistema e tentar modificar. Bom, o médico Márcio Rodrigues, que é um médico emergencista, veio aqui para o programa direto de um plantão e sabe bem como é que funciona essa situação. Essa situação que o presidente descreveu aqui, das pessoas procurarem a emergência, às vezes com casos não tão graves assim, esse é um empecilho para o trabalho de vocês? Essa é uma coisa bem importante, assim, que a gente verifica. Eu tenho o privilégio, assim, de poder trabalhar no SAMU e trabalhar também nas emergências. Fiz a especialidade de medicina de emergência. Então a gente observa que um outro fator que é bem importante é a educação da população. Hoje a gente percebe, assim, no hospital de clínicas, muitas vezes a gente recebe uma população muito grande de pacientes que estão procurando com problemas não muito complexos, entende? Então isso acaba que faz com que as emergências dos grandes hospitais tenham dificuldade de atender os casos mais complexos, quando elas estão habilitadas tecnicamente com o pessoal e com o equipamento para atender parada cardíaca, para atender situações de extrema gravidade. Muitas vezes elas ficam lotadas com casos de muito baixa gravidade. Porque a população, enfim, tem dificuldade às vezes de compreender essas diferenças. E quando eu vou às vezes aos postos, quando eu estou no SAMU e tenho que fazer transporte, às vezes a gente chega num posto de saúde e tem um paciente muito grave e que não conseguiu chegar no hospital porque o hospital estava lotado, a força de trabalho do hospital estava sendo utilizada para atender casos de menor gravidade. Às vezes pessoas lá querendo trocar uma receita, pessoas querendo, sabe, com uma dor de barriga, alguma coisa menor, e que acabam lotando as emergências dos grandes hospitais. Então isso é um fator importante, é uma coisa que realmente... Imagino que a Terezinha, como presidente da Abraçus, lide bastante com o cidadão, né, que muitas vezes não sabe a quem recorrer, não sabe se pode ir ao posto de saúde e acaba indo à emergência. É isso que acontece? E um grande problema que a gente nota também é que quando o paciente, ele até vai aos postos de saúde, às unidades básicas, mas nem sempre ele consegue o que ele procura. Às vezes ele chega num posto de saúde e não tem médico, às vezes o especialista que ele procura não tem no posto de saúde. Os exames também, quando é exigido exames para ele, ele tem que entrar
naquela lista de espera até conseguir, e tudo isso faz com que o paciente procure as emergências, porque ele sabe que ele vai ficar um dia, vai ficar sentado ali, mas ele vai ter o seu problema resolvido, ele vai sair dali com a sua medicação, ele já vai sair com todos os exames prontos. Então, eu acho que o principal seria que as unidades lá na ponta tivessem bem organizadas, e aí isso aí não iria acontecer. Digamos que não houvesse essa confusão da população, que cada cidadão fosse a emergência ou ao posto de saúde de acordo com a sua complexidade. Haveria espaço suficiente nos serviços de urgência e emergência da cidade? Quero para os dois médicos aqui. Eu também quero dizer que eu vim num plantão, né? Eu vim no plantão lá do HPV, né? Hoje de noite. Eu sem dúvida nenhuma que não teria espaço, e essa complexidade que o Dr. Márcio acabou de citar não é uma complexidade para ser utilizada em atenção básica, né? Mas o que a gente tem observado hoje em dia? A grande dificuldade de se acabar provendo os postos de médicos. Então a falta do profissional médico invariavelmente é citada como a grande dificuldade que as pessoas têm em termos de saúde. E depois a dificuldade, quando há o profissional médico, dele ter resolubilidade. Vou citar baseado no que a dona Terezinha falou, vou citar um exemplo de um amigo nosso, Dr. Márcio, Dr. Robson. Eu não vou citar todo o nome mas ele sabe que é ele, né? Sim. O Robson estava atendendo no posto de saúde do Lami, que é o posto mais distante do centro da cidade, atendeu uma paciente, depois essa paciente acabou uma semana depois consultando comigo. E aí ela queria ser encaminhada para um clínico que atendesse cardiologia no hospital. E aí eu digo, mas a senhora tem aqui ao lado o Dr. Robson que faz isso? Não, doutor, nem me fale, eu quero o hospital. Aí, depois de muito insistir, acabei encaminhando-a para o hospital. Ela voltou 3 semanas depois, e aí eu perguntei, e aí como é que foi a consulta? Onde é que a senhora foi consultar? Fui consultar no Hospital de Clínicas, doutor. E como é que foi a consulta? Foi excelente. Quem é que lhe atendeu lá? De repente a gente conhece alguém. Foi o Dr. Robson. Eu digo, mas eu não entendo mais nada. A senhora disse que não queria ser atendida por ele aqui e foi atendida lá e foi maravilhoso. Existe uma falta de confiança das pessoas, então, no sistema básico de saúde? Aí vem a minha pergunta. O que houve de diferente? Ele atendeu diferente? Não, ele me atendeu igual. O que houve? Não, doutor, lá ele resolveu o meu problema. Lá ele teve a condição técnica de solicitar o exame e dar a terapêutica correta para a paciente e resolver o problema dela. Então é esta dificuldade que muitas vezes também nós temos nas unidades básicas de saúde e na estratégia de saúde da família. Para cobrar resolubilidade, precisa dar as condições para que os profissionais desenvolvam suas atividades. Nós temos, às vezes, gastroenterologistas que na rede privada fazem endoscopia e que na unidade básica eles não podem nem indicar o procedimento. Eles acabam tendo que encaminhar esse paciente para um atendimento especializado, já que no posto ele é clínico, né? Dou o nome, Dr. Jefferson Wagner, na unidade de saúde da Macedônia. Ele é gastroenterologista, no município ele é clínico, e aí ele tem que encaminhar para o paciente para a rede especializada, para que lá na rede especializada se encaminhe para o exame, sendo que ele sabe da necessidade, porque ele é especialista na área e na rede privada ele faz o exame. Então, essa é uma outra questão que a gente precisa avançar na saúde de Porto Alegre. Voltando à questão, doutor Márcio, haveria lugar nas urgências e emergências se não fosse essa... Eu acho isso um ponto crucial, assim, porque a gente tem trabalhado isso dentro da emergência do Clínicas e vem de encontro que a Terezinha acabou de comentar, que é uma coisa importante. Assim. Primeiro, dentro das emergências, as emergências de Porto Alegre, a quantidade de portas de emergência, eu acredito que seja suficiente se a gente não tivesse dentro das emergências uma grande internação, que é o que a gente tem hoje trabalhado tentando reduzir. Mas um ponto que eu acho importante a gente colocar, que às vezes tem um equívoco da população, que ela acha assim, olha, eu estou com um problema e eu vou até a emergência do grande hospital para solucionar. É uma coisa que lá o posto não está solucionando, e muitas vezes isso é um equívoco muito grande, sabe por quê? Porque o médico da emergência,
pela forma com que o SUS está organizado, eu tenho como atender as coisas que dão ameaça à vida. Mas muitas pessoas procuram lá porque a pessoa tem uma suspeita de ter um câncer, ter alguma coisa, e a gente não consegue fazer essa avaliação. Por quê? Porque essa avaliação ela tem que ser encaminhada via unidade básica, certo? Ela não pode, a pessoa não adianta, às vezes eles procuram a emergência com a esperança, não, agora eu vou fazer esse diagnóstico. E a situação dele não é de emergência. A pessoa tem um problema grave de saúde. Não é só uma questão de burocracia, né? O que faz o quê? Mas uma questão do diagnóstico, do profissional estar preparado para fazer aquele diagnóstico ou não. Basicamente é o seguinte, assim, ó, como é que uma pessoa que tem, por exemplo, está com uma suspeita de câncer, certo? Pela organização do nosso sistema de saúde, hoje ele tem que começar na unidade básica. E a unidade básica dá um referenciamento para um hospital para uma consulta com um especialista, certo? Se a pessoa vai direto ao hospital, isso não soluciona o problema dela. E é isso que as pessoas precisam perceber também, porque isso é uma das coisas, um dos motivos da superlotação das emergências. Tem pessoas que vão lá achando, agora eu vou solucionar o meu problema porque eu estou no hospital. E isso não acontece. Na realidade, ela está atrasando a solução para o problema dela. Né? Da forma como nós estamos organizados, essa pessoa precisa ir inicialmente à unidade básica, certo? As emergências é um local para pessoas